Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Arconte. Hoje, domingo, 30 de abril, estamos no meio de um feriadão, mas a vida continua. E nossos convidados dessa noite são duas pessoas que atuam aqui em Novo Hamburgo, dentro da área judicial. Nós temos o Dr. Manuel Luiz Prats Guimarães, que é promotor de justiça na área da promotoria civil em Novo Hamburgo, mas atuando dentro da improbidade administrativa. E temos o Dr. Gianni Gabriel Cardoso, juiz do trabalho e presidente da ABMT, Associação Brasileira do Magistério do Trabalho. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. A minha primeira pergunta é a seguinte, vamos começar de um modo bem geral, né? Vamos dizer, a questão, numa democracia, a censura é uma coisa possível, é uma coisa viável, uma vez que está para ser votada agora a tal a PL das fake news, não é suficiente, já não temos mecanismos suficientes no Brasil, como você pode processar alguém por injúria, difamação ou calúnia, não é o suficiente isso, precisa ser instaurada a censura mesmo? E aí seríamos uma democracia? Bom, então novamente boa noite, Wilson, boa noite aos espectadores da Vale TV. Eu sou dos que acreditam que o sistema jurídico brasileiro, a ordem jurídica brasileira hoje, já possui elementos mais do que bastantes para a responsabilização de quem cometer ilícitos, né, de quem agir indevida ou ilegalmente. Citaste algumas, né, responsabilização criminal, mas existem responsabilizações cíveis, indenizações e várias outras. Essa discussão, hoje é muito importante nós nos darmos conta que a discussão que se quer fazer é justamente isso que tu trazes de censura, porque nominalmente não se está falando em censura, né? Nominalmente se está falando em combate às fake news, etc. Mas a grande questão é que no direito, quando você fala em responsabilização, você fala numa situação que necessariamente é posterior ao fato. Ocorreu um fato, bom, se ele é ilícito, você vai responsabilizá-lo. Isso vai ter uma consequência jurídica, que pode ser na área do direito do trabalho, na área do direito civil, na área do direito criminal, enfim. Quando você antecipa isso, e você está entrando num outro direito, que é um direito fundamental, que é o direito da liberdade. De liberdade de pensamento, de crença, de expressão, que é muito perigoso se restringir, e que, em se restringindo, vai estar, de alguma maneira, ferida a democracia, vai estar, de alguma maneira, ferida a índole democrática daquela sociedade e do Estado que a leva adiante, né, que, enfim, que o governa. Acontecido um ilícito, dado uma responsabilidade, dado uma notícia, uma fala, bom, a Constituição Federal, inclusive, ela permite, ressalva bastante a liberdade de expressão, ressalvando, né, o impedimento do anonimato, justamente porque se quer a responsabilização de quem fala. Agora, trazer isso para antes do fato, para a pessoa não poder falar, porque se ela falar, quando ela falar, aquilo vai ser ilícito, me parece indevido. E só para encerrar essa primeira parte, não há dúvida, eu não tenho dúvida, porque eu recebo todos os dias milhares de fake news nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, em outras. Eu recebo fake news de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de todas. Assim, as coisas mais estapafúrdias a gente recebe. E isso é engrandecedor numa sociedade. Você fazer com que o leitor, eu que estou recebendo, ter que fazer um juízo, ter que me esforçar em juízo. Não dizer assim, o grande irmão
Eu vi o livro que tu estás aí. O grande irmão zela por nós. O grande irmão, ele já está nos dizendo o que nós podemos pensar e o que nós não podemos pensar, o que nós podemos falar e o que nós não podemos falar. Né? Então, existe a responsabilidade, mas ela é só por aquilo que foi feito. E com relação às fake news, elas não são exclusivas de redes sociais, elas são de amplos setores. Né? Começou com a serpente no paraíso, né? Então, você não pode impedir o direito de fala e de expressão por causa da existência dessas fake news. Não. Se houver alguma fala que mereça ser responsabilizada, que ela seja e há os instrumentos jurídicos. Caso não seja esse, bom, a fala vai seguir. E o debate edifica a sociedade. Não, eu disse isso. Não, mas não é isso. Então diga que não. Agora, censurar previamente, dizer, não, você não pode falar, acaba atentando contra a democracia, se não imediatamente, a médio prazo, pelo menos. Doutor Gianni. Bom, assim, inicialmente eu desejo uma boa noite a todos os telespectadores. Agradeço o convite por poder estar aqui hoje, conversando com os senhores e com os espectadores aqui do programa. Eu concordo com o Dr. Manuel nessa dificuldade que se tem de sempre tentar positivar comportamentos e condutas. Surge uma ideia, surge um comportamento, nós vamos tentar regulamentar. Quando existem possibilidades já previstas no ordenamento jurídico de regulamentar. É mais ou menos saindo um pouco desse assunto, mas no aspecto comercial, quando a gente começou a ter a internet, para fazer compras pela internet, temos que regular as compras pela internet, mas já não existia compra antes? Já haviam regras de consumo, de compra e venda antes. É só a gente adaptar, fazer uma interpretação, talvez, atualizando. Perfeito, não vou entrar na seara criminal, que eu não tenho nem competência para fazer julgamento criminal. E ali tem a regra do tipo, que daí a gente tá fugindo. Mas para outras coisas, não faz sentido. Já existe forma de atuar, ainda que posteriormente à prática do ato, como aquela pessoa ser responsabilizada. Até porque o Estado deveria também refletir em como ele vai fazer esse controle de impedir que uma pessoa fale, ainda que eu não concorde com a opinião, ou que ela seja uma opinião ofensiva, como que ela vai impedir que a pessoa inicialmente fale? Porque hoje em dia eu posso estar num bar sentado com os meus amigos e ali divulgar fake news. Vai ter um sensor do Estado circulando e aí vai acender uma luz dizendo, o Gianni está mentindo, vamos impedi-lo de falar. O Estado não vai conseguir. Ou pelo meu celular. Eles conseguem rastrear, mas é como o Dr. Manuel falou. Depois de eu compartilhar, depois de eu criar a mentira, a fake news, que então vai ser possível tomar uma medida. Me impedir de mandar uma mensagem, ou mandar a mensagem para o grande irmão, fazer um filtro se aquilo é verdadeiro ou não, para mim é uma censura prévia. E não é compatível, não está em sintonia com uma democracia. Claro, a minha atitude, o meu comportamento em sociedade, esse meu direito pessoal à expressão, ele tem limites. E a partir do momento que eu abuso desse meu direito, eu vou ter o Estado vindo contra mim para me penalizar e daqui a pouco até para me ensinar os limites desse meu direito, porque ele não é absoluto. Que já estão estabelecidos em lei. Exatamente. E o Estado não precisa me dizer o que eu posso ou o que eu não posso dizer. Eu tenho que ter consciência disso e enfrentar as consequências daquilo que eu fizer. Porque o Estado já fez. Porque eu nunca vi censura, por exemplo, ou eu não sei se em algum momento da história, a censura estava preocupada em censurar o que era mentira. A censura sempre censurou a verdade. Nunca vi, censuraram alguma coisa que é mentira. Não, é verdade. Não querem que você fale verdades, para que as pessoas tenham o poder de decidir sobre elas mesmas, o que elas devem aceitar. E a lei do fake news não vai acabar com os mentirosos de plantão. Não. Todo mundo tem um amigo que é o famoso mentiroso. O Estado vai acabar com esse mentiroso?
essa pessoa não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. A internet simplesmente deu voz a uma maior quantidade de pessoas, mas não que inventou alguma coisa nova. Né? É importante só para a gente verificar a legitimidade de toda essa questão é de onde ela parte. Porque o que nós estamos falando é de um agigantamento do poder estatal. É o Estado que vai poder agir mais e prever mais e interferir mais. Agora, a iniciativa para fazer isso está vindo do próprio Estado ou está vindo do cidadão? Porque se está vindo eu vejo, ela vir do próprio Estado, dos próprios agentes do Estado. Eu não vejo. As pessoas não estão indo às ruas para dizer tem muita fake news, eu quero que acabe a fake news, ter passeata por isso. Não, eu não vejo isso. Né? E, portanto, quando o Estado ele está querendo aumentar os seus poderes, e é ele que está... uma coisa as pessoas, por exemplo, irem às ruas, bom, nós queremos o combate à criminalidade, nós queremos penas mais duras, penas mais severas no crime. Bom, o Estado vai ficar reforçado, porque é o que se está querendo, um combate maior por parte do Estado da criminalidade, e quem está pedindo isso é a população. Agora, quando o próprio Estado toma a iniciativa de uma alteração legislativa, ou enfim, de novas figuras jurídicas para aumentar o seu próprio poder e intervenção na sociedade, e ele que está instigando isso, é mais uma razão para se levantar, né, as orelhas, as antenas e ver que é preciso avaliar muito bem o que está acontecendo e o que está sendo proposto. Qual o peso do ativismo judicial nessa mudança toda que está ocorrendo no mundo? Porque isso não acontece só no Brasil. Nós estamos vendo o ativismo judicial como um braço do globalismo, vamos se dizer. Então isso é uma coisa que está ocorrendo no mundo todo. Qual o peso do ativismo judicial? Bom, eu tenho assim, visões positivas e negativas do ativismo judicial. Não necessariamente positivo ou negativo na ordem que eu vou falar, mas o ativismo ele existe e ele é necessário em ocasiões nas quais o poder executivo ou o poder legislativo deixaram de cumprir com os seus deveres, seja o poder executivo regulamentando uma norma, seja o legislativo regulamentando, e aí acaba se colocando isso, vamos dizer assim, no colo do judiciário para ele decidir. Situações concretas que estão levando para o judiciário decidir é a questão do aborto, a legalização da maconha. Isso não é função do judiciário legislar, mas o poder legislativo a quem compete regulamentar para dizer se é lícito ou ilícito o consumo, em que quantidades o porte, ou até que mês, ou se é totalmente vedado o aborto, cabia ao legislativo atuar. E não vem fazendo, e os dias vão para os dias, os anos vão passando, e as pessoas vão enfrentando situações que passam por tais assuntos. E, ao ser provocado, o judiciário tem que julgar. Então, não existindo normas para dizer assim, se o legislativo, após provocado, não legislar em X anos, então vamos adotar o ativismo judicial. Como isso não existe, e quando chega no judiciário, ele acaba tentando resolver esses problemas. E é uma esfera diferente e maior do poder judiciário, porque o juiz, ele é juiz para julgar. Quando vai sendo dado um poder diferente para ele, o poder do juiz acaba ficando maior, e pode ser que o julgador passe a gostar de legislar e acabe transformando isso numa prática, que aí me parece que é quando não é positivo o tal do ativismo judicial. Então, pode-se dizer então que uma das causas do ativismo judicial é justamente o ativismo do legislativo. Ou inativismo. Ou inativismo. A inatividade do legislativo ou do executivo para regulamentar algumas normas
fazem com que essas normas ou não tenham a aplicação prática ou deixem o que a gente chama de lacunas, né? A ausência de uma regra específica. Durante o governo anterior que nós tivemos agora, a presidência anterior, você pode ver que a ocorrência praticamente semanal de senadores correndo para o STF, praticando o ativismo, fomentando o ativismo judicial, vamos se dizer. Porque eles tinham por obrigação que resolver esses problemas intramuros, dentro do Senado, dentro do Legislativo, e não, corriam direto para o STF para que o STF decidisse por eles. Exatamente. O que fomenta o ativismo judicial. E aí, como eu falei, eu me acostumei Gostei da coisa. àquilo. Eu já estou acostumado a tomar decisões para regulamentar, para resolver os conflitos que vão além do que está ali na Constituição, que eu poderia atuar. E aí eu me acostumo, acabo, não sei se a palavra é gostar, mas acabo desempenhando aquele papel. E pode ser que eu esteja extrapolando o meu poder constitucional, aquele que é o meu poder exclusivo. Doutor Manuel. O doutor Gianni colocou muito bem, e quando ele trouxe assim, porque essa questão do ativismo judicial, ela começa em questões de primeiro grau. Agora, recentemente, nós temos visto muito isso em tribunais superiores, mais superiores, mas ela começou muito nisso. E ela começa realmente em algumas dicotomias do legislativo. Wilson, a gente precisa ser franco ao dizer isso. Algumas até incoerências, porque o que acontece é o seguinte: a Constituição Federal, você lê a Constituição Federal, praticamente ela diz: todo brasileiro terá que ser feliz e terá direito a tudo, e o que não conseguiu, o Estado tem que dar. Existem ações judiciais, por exemplo, do tal do aluguel social. A família não tem condições de moradia, então entra com uma ação judicial para que o município banque em algum lugar um aluguel para a família morar. Então, uma ideologia de que o Estado ele pode dar tudo, é possível dar tudo, é possível dar toda a saúde, é possível que nenhuma doença de nenhuma pessoa jamais deixe de ser tratada. A Constituição ela um pouco é baseada nisso. E aí o que acontece? Quando vem os legisladores infraconstitucionais e os legisladores estaduais e municipais e os governantes estaduais e municipais, eles não aguentam atender essas demandas. O Estado nessas esferas ele vai à falência. Só que daí a pessoa, não, mas está lá na Constituição, então eu vou recorrer ao Judiciário para me garantir aquilo que está na Constituição, afinal de contas. E aí o Judiciário vai atender, porque afinal de contas, de fato está na Constituição. Então, o que acontece? É uma dicotomia entre o Legislativo que aprovou essa Constituição, o poder constituinte, né, mais do que legislativo, mas aprova esse tipo de norma e depois não parece que não são aqueles mesmos que vão estar lá obrando para a manutenção daquele Estado que vai ter que atender essas obrigações. E o Judiciário, essa amplitude da Constituição Federal foi fazendo com que se levasse, claro, também é toda uma circunstância histórica, ela é uma Constituição imediatamente após um período ditatorial, né? Então se coloca lá o princípio lá, ninguém poderá afastar a apreciação do Poder Judiciário de nenhuma questão, nenhum direito, nenhuma ameaça ao direito. Bom, então as pessoas podem levar tudo ao Judiciário. Exato. Né? Então, e era como uma reação para que o Estado não fosse totalitário ou autoritário em algum aspecto, o Poder Judiciário, então, ter essa possibilidade de resguardar direitos. Mas se mostrou o outro lado do pêndulo, né? Acabou gerando uma intervenção maior. E pouco a pouco, eu trabalhei em outras promotorias cíveis, na promotoria da infância e da juventude. O que acontece? Existem demandas sociais e daqui a pouco você começa a provocar o Estado, o município, para que ele realize. Então existem ações civis públicas para a construção de
casas lares de crianças, para que ele pague por instituições de idosos e tal. Tudo bem, só que daí, quando o Estado, o Executivo, deixa de cumprir a sua função e o Judiciário passa a ocupar essa função, ora, esse Judiciário não vai pagar a conta. Ele não vai fazer, não é o Poder Judiciário que vai bancar isso, o Executivo vai ter que fazer. Então nós temos as omissões, as contradições do Legislativo, as omissões do Executivo e o Judiciário entrando, e aí tendo que tomar decisões numa seara que não é sua. Eu digo, né, os meus Wilson, doutor Jane aqui, eu dizer o seguinte, admiro muito que eu não sou um empreendedor, eu sou um servidor público, eu sei o seguinte, me dá o meu trabalho, me dá o processo, eu faço bem feito, eu garanto que ali a justiça vai ser feita, eu estudei legislação, eu me coloco sob Deus para fazer o meu melhor, eu dedico, se tiver que passar uma noite em claro estudando, passo, não tem problema. Mas eu não sei fazer propaganda, eu não sei fazer contabilidade, não sei, não fiz isso. Então, no momento em que eu sou do Ministério Público, mas enfim, junto com o Judiciário, somos colocados nessa... Nós estamos fazendo uma coisa que nós não sabemos dar a contrapartida também. Né? E agora, recentemente, essa problemática ela atingiu a mais alta esfera do país, no Executivo Federal, no Legislativo Federal e nas cortes superiores do país. Em que você vai ver isso? Não, mas a nomeação tal, não, mas não pode nomear fulano. Acaba se tolhindo a governabilidade do governo. Veja, existem situações esdrúxulas, mas daqui a pouco, imagina que o país seja invadido, né? Um país vizinho invada, e aí o chefe de Estado declare guerra e tal, e aí algum partido, alguém entra no judiciário, não. Aqui essa declaração de guerra, nós tínhamos uma dívida histórica e aquele país que invadiu aqui a nossa fronteira estava certo. E aí então, vamos deixar, e o general, lá, e o soldado, o que ele faz nisso aí? Então, o Poder Judiciário, assim como o Executivo também, não teria condições de julgar, de realizar aquilo que o Judiciário faz. Nem poderia, porque muitas vezes ele é parte, nem legislativo. Esse extrapolar do seu poder, esse extrapolar das suas funções. Aí nós estamos aqui falando pensamento numa divisão tripartite de poderes, haveria outras. Mas, de qualquer forma, você extrapolar, você gera uma crise institucional, coloca concretamente pessoas para tomar aquelas decisões que elas não teriam condições, e você deixa aquele poder tomando uma decisão pela qual ele não vai ser responsável. Porque, o chefe da Polícia Federal tal, não pode ser fulano, pode ser tal. Mas as ações da Polícia Federal você vai ser responsável depois? Você não deixou que nomeasse um, mandou que nomeasse outro, sei lá, ou não só a Polícia Federal, mas qualquer órgão. E sendo que a Constituição te permite fazer essa nomeação, né? No caso do diretor da Polícia Federal, por exemplo. Né? Então, sim, muito obrigado. Minha colocação, desculpe se eu me estendi demais, mas era isso. Fique à vontade. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta com o Arconte e com nossos convidados, Dr. Manuel Luiz Prates Guimarães e Dr. Giane Gabriel Cardoso. Eu gostaria de levantar um outro ponto agora, uma outra questão. A gente estava falando um pouquinho de Constituição, de justiça, de ativismo. Eu queria levantar uma questão agora sobre religião. E eu sei que o Dr. Manuel é um estudioso da área, especialmente do catolicismo.
nós podemos dizer que o cristianismo, os cristãos em geral, são atualmente a religião mais perseguida no mundo? Eu arriscaria dizer que sim. Nós estamos no Brasil numa situação em que isso não é muito uma realidade, né? Então, para nós fica até meio estranho às vezes, né, falar disso, né? Mas duas realidades muito importantes, né? Nos países de regime totalitário comunista, acima de todos a Coreia do Norte e secundariamente a China, nós vemos uma grande perseguição de cristãos, né, com diversas intervenções estatais. E em muitos estados em que vai sendo governado por um islamismo mais fundamentalista, da mesma forma também. E diversos países da África, do norte da África, do Oriente Médio, em que às vezes o celebrar atos de culto, o comparecer à Santa Missa ou ao culto, por exemplo, já é considerado um ato criminoso que pode gerar expropriação de bens, privação de liberdade ou até a morte. Então é uma realidade, de fato, traz muito forte, muito verdadeira, que atinge a muitos e muitos cristãos. E é claro, nesses países não se trata somente de não se trata somente de católicos e nem das denominações, porque nós conhecemos não só os católicos, nós conhecemos luteranos, nós conhecemos anglicanos, nós conhecemos alguns puritanos, né, calvinistas, né, algumas, né, assim, aqui no Brasil, Assembleia de Deus, mas nesses países perseguidos, muitas vezes há denominações cristãs que nós não fazemos, né, os coptas e diversas denominações que são do cristianismo oriental, né, igrejas ortodoxas que se separaram do catolicismo há 1000 anos mas também são cristãos e também estão sofrendo esse tipo de perseguição. Na China e na Coreia, enfim, há sim muitos protestantes que nós conhecemos, né, nos filmes americanos e tal, que vivem no Brasil também, e católicos, enfim. É importante dizer que o próprio Islã também é muito perseguido nesses países de totalitarismo marxista, né? Se tem denunciado muito recentemente campos de concentração de muçulmanos na China. Né? De minorias também, né? Os outras iuris, minorias, né? Então, e de doutrinação, né? Porque o que acontece é que essas religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, você tem claramente uma moral que é dada de origem religiosa e que tem que se sobrepor a qualquer moral civil. Né? Aqui no Brasil a gente vê muito relativismo, né? O cristianismo no Brasil, católico protestante, passa muito por um relativismo. Mas em si mesmo, o catolicismo, o cristianismo em geral, o judaísmo e o islã, eles colocam aquilo que foi dado pelas suas revelações como superior a qualquer legislação. E quando você tem o Estado, que é o grande fundamentador da moral, como são os Estados totalitários, você tem que oprimir. O cristão não pode acreditar na Bíblia, ele não pode acreditar no Corão, não pode acreditar na Torá. Né? Então, são realidades que levam a essa perseguição muito grande. Esse é um assunto, como eu comentei no intervalo, que eu sei praticamente nada e reconheço. Prova é que eu disse que se a pergunta fosse qual é a religião mais perseguida do mundo, eu disse que eu chutaria que seriam os judeus, sem me dar conta que em relação ao número absoluto, como o doutor referiu, de católicos é muito maior. A gente tem católicos do Japão até aqui na América, né?
Então, assim, de um extremo ao outro do mundo nós temos católicos, cristãos, então não, assim, evito falar a respeito do que eu não tenho nem conhecimento, não é nem questão de domínio do assunto, mas para não dizer que eu não falei nada a respeito de religião e do tema que a gente está falando bastante de Estado, uma coisa que me preocupa muito, mas que no Brasil, ao menos pela Constituição, a gente não tem uma religião oficial. O Estado é laico. O Estado, né? O Estado é laico. O Estado, a nossa nação, é um país laico sem uma religião oficial. Alguns tentam dizer, não, mas existe a menção a Deus na Constituição, no preâmbulo. Bom, mas isso daí é questão de cristianismo. Então não é catolicismo. E aí, como disse, eu não vou além das ponderações a respeito disso, porque realmente foge e corro o risco foge do meu conhecimento e corro o risco de falar algo que não seja verdade, e aí vão me alegar de estar transmitindo fake news. E essa questão de o Estado ser laico, eu acho que existe uma narrativa da esquerda muito comum de eles propositadamente confundirem o Estado com o governante do momento. O Estado é laico, mas nada impede que o presidente seja católico, islâmico, corintiano, seja lá o que for. Sim. Né? Então, mas eles fazem propositadamente essa confusão, dando a entender que o governante vai querer impor a religião dele ao Estado, sendo que o Estado é laico. Uma outra coisa, pode ser assim um devaneio da minha parte, mas o mundo, se nós pegarmos os 10 mandamentos, o mundo judaico-cristão, o mundo ocidental, basicamente ele não foi construído em cima desses 10 mandamentos? Não, são assim, linhas mestras da civilização judaico-cristã? Querendo ou não se segue, de uma maneira geral, o que dizem os 10 mandamentos? Olha, vamos dizer assim, para fins de comportamentos sociais, me parece que sim. É o tal do contrato social, né? Convenção social. Mas são até regras básicas de comportamento que as pessoas devem ter, né? Não roubar, não matar. Então, mas olha, ainda em assunto que eu não domino, talvez com algumas mudanças pontuais sejam os pilares básicos de toda a sociedade, não só da ocidental. Doutor Manuel. Eu acho que o Ocidente ele é profundamente marcado pelos mandamentos, né? E pela atualização que deles fez Jesus Cristo, né? Ali no Sermão da Montanha ele faz uma atualização, ouvistes que foi dito aos antigos, isso, eu digo isso, que é um aprofundamento, digamos, dos mandamentos. E muitas comunidades judaicas fazem uma leitura dos mandamentos muito parecida com essas que Jesus dá no Sermão da Montanha. Então não há dicotomia. O Ocidente, me parece, ele tem, nessa linha da moralidade, essa base judaico-cristã muito forte, também com relação ao senso de transcendência, né, de religião no sentido de que Deus acima de nós, e justamente Deus como aquele instituidor da moralidade. E isso é importante pelo seguinte, porque no momento em que nós reconhecemos isso, nós retiramos de nós mesmos, retiramos da comunidade humana a possibilidade de alterar essas normas. Não sou eu que determino o bem e a moral e o justo, mas essa já foi dado de cima. Justamente por isso, então, essas questões, por exemplo, nós não vamos poder legalizar o homicídio. Nós não vamos poder legalizar, ainda que haja uma maioria. Nós retiramos este poder das maiorias que são sempre temporais, e porque temporais, provisórias, né?
O Chesterton diz isso, né, que se houvesse uma democracia, ele queria que fosse uma democracia de todos os tempos, né, em que os mortos também pudessem falar, não só a daquele momento. Porque as maiorias, elas tendem a ser provisórias. Né? A questão do aborto vai pela mesma linha. Então você tem essa situação. Então, tanto a questão da fonte da moral e o senso de transcendência. De outro lado dos gregos, nós temos toda a filosofia, praticamente, quase que o chegar a um Deus onipotente pela filosofia, né? Platão e Aristóteles, Sócrates, depois Platão e Aristóteles praticamente chegaram a isso, e toda a forma de pensamento muito difícil de ser superada, e a experiência democrática grega também. A experiência, nós temos profundamente essa noção de que para que um governo age de determinada maneira é preciso ter uma maioria concordando com isso. Esse senso, ele vem dos gregos. Nós ocidentais devemos isso aos gregos. O chinês, por exemplo, não tem isso. Porque ele não descendeu, ele não teve essa experiência. Ele sempre teve a experiência da autoridade de cima, autoridade, que é uma experiência. Mas essa experiência que é ocidental, ela deriva desse quê dos gregos. E a organização do nosso direito, que depende muito de Roma, né? Do sistema pragmático dos romanos, né? De solução dos conflitos e de legislação para prevenir e arbitrar esses conflitos dos romanos. Então, eu diria que sim, porque o Ocidente ele tem essas três fontes, digamos assim, Roma, Jerusalém e Atenas, ou toda a Grécia. Jerusalém na moral e na transcendência, Roma no direito, a Grécia na filosofia e na experiência democrática. E o nosso Papa? Ele é ativista? Mas não ativista, é um ativista do catolicismo ou da agenda da esquerda? Seguimos nos pontos que eu só levanto a lebre. Que eu conheço um pouco. Me parece assim, ó, é muito importante. Eu vejo que nas últimas décadas a Igreja se envolveu. Talvez ela sempre tenha tido um envolvimento em aspectos políticos, talvez não, sempre teve. Na primeira metade do século XX ela teve menos, né? Assim, no final do século XIX e início do século XX ela, inclusive, foi obrigada a se preocupar com outras questões e não esteve tão presente nisso. Na segunda metade, no final do século XX, ela foi muito chamada a intervir aí, né? E São João Paulo II, de modo especial, porque ele tinha uma experiência pessoal da ocupação nazista e da ocupação comunista. Soviética. Que aí não. Aí as pessoas negam que fosse uma ocupação propriamente dita, né? Porque era mais mascarado, havia um governo autóctone ali, mas ficava debaixo quando a gente faz essas abertura dos arquivos da KGB, no nosso caso aqui da Tchecoslováquia. Da Tcheco, né? A Stasi. Né? Da Stasi que atua no Brasil, a gente vê que a Stasi era subordinada, não só a Stasi, mas na Romênia, o STB, todas eram submissas ao KGB. O KGB distribuía essas funções, e se em qualquer uma delas a KGB achasse que ela deveria assumir, ela deixava o serviço secreto daquele país, não, agora você sai, agora assumimos nós. É uma clara demonstração de hierarquia. Então a Polônia vivia a mesma situação. Mas então São João Paulo II ele se envolve muito com isso, né? Apoia claramente o Sindicato de Solidariedade, enfim.
E a igreja, ela toma essas grandes posições. Na verdade, existe um chamado, tu falaste da ideologia globalista, essa ideologia globalista, ela chama a que haja, como se houvesse um consenso universal, nós temos que chegar a esse consenso universal, nós temos que formar uma grande moralidade, então todas as governo mundial único, né? Então todas as grandes instituições são chamadas um pouco a isso, né? Então se provoca também, se provocou e se segue provocando a Igreja Católica nesse sentido. E São João Paulo II tinha essa experiência, mas não necessariamente todos os papas terão, né? E não necessariamente todos os papas têm. Então o que eu vejo que hoje a Igreja ela continua falando, intervindo, muitas vezes de situações em que ela não conhece tão bem, né? Então isso precisa ter um certo cuidado, que começou muito bem intencionado, com uma necessidade, mas que precisa, e os papas mesmo, para um católico fiel, tradicional, existe uma infalibilidade papal, mas é sobre uma área bem restrita, né? Sobre fé e sobre moral, não sobre todas as questões. Então é nesse sentido. Então o Papa Francisco, ele também está nisso. Ele ao um lado, ele conduz a igreja, mas ao outro lado ele é chamado a falar de outras coisas que não seriam não seriam aonde a igreja tem que estar mesmo. E existem muitas pressões. Esse pessoal globalista sabe se achegar, sabe influenciar, né? E então essa pressão e essa influência existe muito mesmo. E agora, não sei se é uma pergunta ou um comentário, porque eu sou, assim, de alguém externo, que eu não, assim, sou católico não praticante, mas será que a igreja, por ser um dos big players, um dos grandes agentes das sociedades em que ela existe, ela não está tendo que se atualizar na sua necessidade e utilidade? Porque eu lembro quando eu era mais novo e acabei tendo essa visão de acreditar num ser superior, mas não praticar o catolicismo. Eu lembro que eu fiz algum comentário para minha mãe e ela me falou assim, não, mas veja que a igreja, numa cidade pequena, na zona rural, no interior, ela tem uma utilidade que é congregar as pessoas, aproximar. Então as pessoas de determinada localidade rural, elas utilizam o domingo para confraternizar. E onde é que elas se encontram? Na igreja, seja porque tem um espaço para convívio social, seja porque elas vão participar da missa, e aquela é, vamos dizer assim, a utilidade da igreja para aquela comunidade. Então é muito importante. Só que para outros segmentos da sociedade, para outras pessoas, talvez a igreja esteja se atualizando e tendo que, vamos dizer assim, talvez até rever ou criar opiniões a respeito de temas que antes ela não era chamada a se manifestar, como tem sido falado em união de homossexuais, aborto, talvez até para ter um posicionamento e evitar uma perda de adeptos, porque quer queira, quer não, ao menos a visão que eu tenho de quem não frequenta, é que as gerações mais novas não estão tendo o mesmo interesse por religiões em geral do que as anteriores. Por quê? Porque não estão se vendo, talvez, representadas. E um exemplo que me faz, ou alguns exemplos que me faz pensar de tal forma, são igrejas um pouco mais antigas, que eu lembro que eu já fui, por exemplo, na presbiteriana, já fui na episcopal, e sei daí de outras por conhecidos, amigos que frequentam, que aí você vê espécie de bandas tocando durante o culto. Não que a igreja tenha que daí se focar apenas nos jovens, mas ela acaba sendo talvez mais eclética, holística. Tentativa de mudar a linguagem para poder se comunicar melhor. Para se comunicar, para acessar, porque senão talvez exista, não que vai acabar
com a igreja, mas sim de se comunicar e trazer os fiéis de volta, ou trazer novos fiéis. Agora, dá um pulo novamente aqui nos assuntos. A diplomacia brasileira, ela sempre foi conhecida por ter uma posição que pode-se dizer até de neutralidade em relação aos assuntos mundiais. O Brasil sempre foi muito comedido nos seus apoios, nas suas decisões. Nós ainda continuamos com essa neutralidade ou agora estamos partindo declaradamente para um alinhamento com um lado? Olha, De preferência o lado das ditaduras, me parece. a impressão que uma viagem recente, né, do nosso presidente é de estar se aproximando da China. Sim. Pelas declarações de questionar a questão do dólar do padrão dólar Padrão dólar. ser questionado. E não, na minha opinião, a questão de relações internacionais não se deve se aproximar demais de ninguém, nem se afastar de ninguém. Porque, ao mesmo tempo que alguém é o teu consumidor, ele pode ser teu vendedor, mas também pode deixar de ser. Alguma questão sanitária acontece e esse parceiro diz, não vou mais comprar. Um parceiro saindo dessa questão de China e Estados Unidos. A Argentina já teve situações com o Brasil, que era muito próximo, questão calçadista, e ia falar, não, agora vamos dificultar a importação do produto brasileiro, porque a gente precisa proteger o nosso mercado interno. Então, se a gente se aproxima demais da Argentina, talvez fazendo exportações quase que exclusivamente, nós vamos ter uma quebradeira geral. Então, acho que tem que se aproximar de todo mundo, participar de blocos, de mercados, mas assim, cuidar da nossa política externa sem ficar opinando sobre política externa alheia quando não nos diz respeito ou quando nem tem reflexo aqui dentro no nosso limite territorial ou comercial. Doutor Manuel. Então, eu não sei separar o que é a política externa brasileira, o Itamaraty, a técnica, do que é uma coisa mais governamental. Assim, eu não consigo ver muito a ação tanto do Itamaraty. E essas mudanças têm sido uma situação bem recente. Até nós esperamos que mude, né? Eu não sei, eu até... Não houve uma notícia dessas semanas, e por favor me confirmem ou não, porque eu não tenho certeza, não estou certo, de que haveria um fabricante de aviões ucraniano, a Antonov, dos Antonov, né? Sim, eu acho que talvez em termos de números não tenha sido muito bem explicado. O fabricante do Antonov da Ucrânia, eles estão em negociações com o Brasil há muitos anos já, para abrirem 2 fábricas aqui de aviões. E no médio e longo prazo seria um investimento de 50 bilhões de dólares. Tem gente vendendo peixe erroneamente, né? A questão da narrativa sempre, que não é impossível 50 bilhões, porque nenhum país tem 50 bilhões de dólares no bolso para investir. Não é cara pálida. Nós estamos falando em 5, 10 anos ou 20 até. Em multinacionais, são empresas, não um governo. E geraria em torno de 10 mil empregos no Brasil. Mas aí o presidente brasileiro, em uma das suas mais recentes declarações no exterior, porque a primeira sugestão dele era de resolver num botequim, né, entre ele, o presidente da Ucrânia e o Putin, Zelensky, né, eu não consigo gravar o nome dele corretamente, Zelensky. Entre eles, ele queria sentar num botequim, ele com os dois, tomando uma cerveja, que ele resolvia a questão da Ucrânia. E aí, não satisfeito com essa bobagem que ele falou alguns meses atrás, ele agora fez declarações culpando a guerra como sendo a culpa dos dois, sendo que um foi invadido aleatoriamente, sendo que também a questão da Crimeia, que ele fala que a Crimeia, a maior guerra do século XIX é a guerra da Crimeia.
né? Então é uma história antiga já essa questão aí, entre russos e ucranianos. Mas o normal dele, né? Ele mente e troca os pés pelas mãos. Então os ucranianos não é que cancelaram, está suspenso, a negociação está suspensa. Então existe esse tipo de consequência sempre, né, para as falas, né? Agora em Portugal houve muitas questões, né, em que se voltou, enfim. É o que o tradutor não fez direito a pegar a tradução. E aí então, e é preciso ter em vista o seguinte, o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é um gigante mundial para ficar falando, quem devia ter feito o que não. Essa posição de neutralidade, ela é uma posição de quem precisa se resguardar também. Exato. E o Brasil sempre fez bem, a história do Itamaraty é de mediar bem, Sim. nesse sentido. Sim. Né? Às vezes mediar até ante grandes, mas nesse sentido de mediação. Nunca foi essa de tomar posições, né? Enfim, que não é o papel do Brasil também. Ou querer tomar a dianteira nas discussões mundiais. Não é assim que as coisas funcionam. Em governos anteriores se viu um comedimento assim nas falas, né? Um comedimento nas falas. E é importante o Brasil retomar esse comedimento nas falas, porque pode ter severas consequências. Assim, o que me parece é o seguinte, né? O atual presidente passou por dificuldades pessoais, né? Foi preso, e me parece que ele agora, diferentemente do mandato anterior, quer falar assim mais, quer ser mais puro o que ele seria do que foi nos primeiros mandatos. E aí, só que não se está vendo uma consequência imediata disso. Porque assim, desculpe, mas o mundo mudou nesses últimos 20 anos. Parece que ele não percebeu isso. Nos 2 primeiros governos dele, não é que o Brasil tinha uma posição de destaque mundial. Não, o Brasil tinha um marketing forte interno, vendendo para o público interno a ideia de que nós éramos um player mundial. Conversa mole. Nunca fomos. E foi a melhor época da economia mundial dos últimos 60 anos, foi aquela década de 2000. Né? Porque nós, nos anos 70 e 80, nós tivemos as crises do petróleo, depois tivemos a quebra da Argentina, a quebra da União Soviética e tal. E no final da década, então, tivemos a crise imobiliária americana e tal, e outras situações. O momento em que o mundo mais progrediu economicamente foi aquele. Sim. Né? De 2000 a 2007, 2008 foi Então é uma situação diferente. E a gente não aproveita os momentos, né? E nem os mercados. Por exemplo, nós somos, se não um dos maiores produtores de café do mundo, com das melhores, assim, a qualidade de excelência. Mas o país que mais fatura no mundo com o comércio de café é a Alemanha. Por quê? Porque é lá que eles agregam valor ao produto. Não aqui. Você vai na Bélgica, tem lojas locais que vendem, entre aspas, café belga. Eles não plantam, mas lá eles agregam valor ao produto. Eles não plantam cacau também, o chocolate deles é o melhor do mundo. E a gente tem que... A gente tem o cacau aqui. Mas a gente tem a propaganda que que as nossas indústrias que estão, ou que ao menos estavam bem, enquanto na verdade a gente tem que aproveitar esse momento pós-pandemia e se dar conta que terceirizar tudo, mandar tudo para ser feito fora... O minério de ferro, por exemplo. Acaba não dando muito certo, tanto que a gente tem até hoje problema de chips. Dos condutores, isso afeta a indústria do carro. Afeta tudo. Então afeta tudo. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas assim, eu vejo o nosso agronegócio, ele na realidade é o nosso petróleo. Quando na época da crise do petróleo, nos anos 70. O agronegócio é o nosso petróleo. É uma coisa muito... Nós alimentamos 1/3 do mundo. Vocês vão pagar o que eu quero. Não é o que a Bolsa de Chicago diz. Vocês querem
pagar o da Bolsa de Chicago, então vocês compram de outro. Tem outro? Não tem. Não tem. Então, acho que isso é mal conduzido no Brasil. Eu não estou dizendo, hoje custa 10 a tonelada, a partir de amanhã custa 82. Não, não é isso. Custa 10, vai passar a 13, vai passar a 14. Né? E a OPEP, os países árabes, fazem isso, né? Exato. A partir de agora eu vou extrair menos e o valor vai subir. Deveríamos fazer a mesma coisa com as nossas commodities. Eu posso Claro. Voltar num tema anterior? Sinta-se à vontade. Não, só porque a gente tinha falado aqui no negócio do catolicismo, enfim, o doutor Eugênio tinha falado, mas não existe uma necessidade, um chamado a falar de novas coisas. Existe, né? Todo o século XX foi, no final do século XIX já começou, inclusive, o Papa Leão XIII, então, publicou a encíclica Rerum Novarum, que é das coisas novas, né? E vai começa a sistematizar mais o que se viria a chamar de doutrina social da igreja, justamente, e ele começa falando isso, depois outros papas falam a mesma coisa. Bom, nós temos novas relações, nós temos novas coisas acontecendo, precisamos falar dessas coisas novas. Então, isso sempre vai acontecer. Novas realidades vão exigir novas intervenções, né? Agora, existe um outro lado, que assim, as grandes verdades, elas nunca mudam. Se é A, é A, se é B, é B, e não tem como deixar de ser. Se a vida humana ela tem um valor real, de altíssima dignidade, que não pode ser violado nunca, essa verdade não pode mudar. Se a propriedade privada é boa, isso não pode mudar. Se as pessoas têm que ter direito à intimidade, à liberdade de pensamento, isso não vai mudar. Então, da mesma forma, o que é da fé não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Existem, aí falasse de questões de música e tal, aí não dá pra gente abranger tudo, né? Porque é uma gama tão imensa de possibilidades que ficaria muito, muito longe. Mesmo um programa só para isso, muitos programas não seria o suficiente. Mas eu tenho uma visão clara minha, é o seguinte: o Papa Bento XVI, os bispos fazem o que nós chamamos de visita ad limina, né? Vão visitar o Papa e dele recebem orientações. Mas o Papa Bento XVI, ele era muito bem informado das situações e deu algumas orientações para os bispos brasileiros. O que ele diz é o seguinte: depois do Vaticano II, nessas visitas ad limina, depois do Vaticano II, a Igreja quis muito fazer uma política de boa vizinhança e achar que esses valores que estavam sendo levantados mundialmente, que na época do Vaticano II não se sabia, mas que hoje nós sabemos que é justamente esses globalistas, a Igreja poderia incorporá-los. E passou a falar muito desses, né? De paz, bondade, liberdade, e deixou de falar de temas propriamente religiosos. Ele diz: a crise da Igreja se deu por causa disso, porque se deu muita atenção, se deixou de dar atenção aos temas que são da Igreja. Porque a função da Igreja, da religião, da Igreja Católica, do cristianismo, né? Esse é um problema com as diferentes religiões. É que as próprias religiões diferentes têm ideias diferentes do que seja a religião e do que seja a função da religião. Então isso já é uma dificuldade. Mas no cristianismo, ele serve para salvar almas. Ele serve para dar a eternidade às pessoas. Claro que ele aí vai promover o bem nas relações humanas. Então, essa é a finalidade, e não outras. Senhores, chegamos ao final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, aprendi muito aqui hoje, e eu espero que existam outras oportunidades no futuro de vocês estarem aqui novamente nessa mesa juntos, para podermos discutir outros temas. Como eu sempre faço no final do programa, eu dou uma sugestão de leitura e também um filme. E essa vez aqui a indicação é a mesma. O livro 1984, de George Orwell, que ele escreveu em 47, 48, e
que mostra muito bem o mundo distópico que nós estamos vivendo hoje, né? E o filme é também o 1984, o segundo filme feito, não a versão o original que era com Edmund O'Brien, se não me falha a memória. Mas essa segunda versão foi feita em 1984. A direção é do Michael Radford, o ator principal, que é o personagem Winston Smith, é o John Hurton, e o bandidão ali que controla a coisa, em nome do Big Brother, é o Richard Burton. Eu sugiro a vocês tanto a leitura do livro, como se tiverem a oportunidade, assistam esse filme no YouTube, que será muito interessante, muito enriquecedor para você poder ver o que está acontecendo no mundo hoje. Brevemente, eu queria as palavras finais de vocês, por favor, Dr. Gianni e Dr. Manuel. Bom, eu me despeço desejando uma boa noite a todos, agradecendo o convite e me colocando à disposição para retornar aqui. Foi muito prazerosa essa, vamos dizer assim, essa conversa com os senhores. Eu que agradeço. Dr. Manuel. Só faço minhas as palavras do Dr. Gianni, né? Um prazer imenso estar aqui. Sempre que for oportuno, vamos estar disponíveis também. Sobre temas tão importantes, né? A ressalva da democracia, a liberdade, são temas muito importantes para nós e que precisam ser sempre retomados. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e um bom feriadão a todos e até o próximo domingo. Boa noite.